O sol já se escondia atrás das montanhas quando Jonas jogou a última pá de terra sobre o caixão. O som seco da terra batendo contra a madeira parecia ecoar dentro dele. Ao redor, apenas o canto distante de um galo e o farfalhar das folhas ao vento. Nenhum parente, nenhum amigo, só ele, a cruz simples de madeira e o silêncio pesado da fazenda. A esposa havia partido de forma repentina, deixando a casa mergulhada em um vazio que parecia impossível preencher. Jonas, homem de poucas palavras e muitos calos nas mãos, sentia agora o peso da solidão como nunca antes. Cada canto da casa lembrava o riso que se fura, o cheiro do café pela manhã, o som dos passos leves dela atravessando o assoalho. Enquanto ajeitava o chapéu e se afastava do túmulo, um vento frio passou por entre as árvores, fazendo-o parar por um instante. Olhou para o horizonte como se esperasse ver um sinal, qualquer coisa que lhe desse um motivo para continuar. Mas o que encontrou foi apenas o silêncio da roça e o crepitar distante de um lampião na varanda. Jonas caminhou de volta para casa com o coração pesado. O chão de terra úmida grudava nas botas, o céu se escurecia rápido e a solidão parecia acompanhá-lo a cada passo. Dentro da velha casa, acendeu uma lamparina e sentou-se à mesa. Diante dele, o prato vazio e a cadeira ao lado, a cadeira dela, pareciam zombar de sua dor. Naquela noite o fazendeiro não comeu, não rezou, não falou. Apenas permaneceu ali, imóvel, olhando para o nada, com o olhar perdido entre o passado e a escuridão que tomava conta de sua alma. A madrugada já passava da metade quando Jonas despertou de sobressalto. O vento assobiava pelas frestas da janela, mas havia algo mais. Um som suave, entrecortado, que parecia vir de longe. Franziu o senho e ficou imóvel, escutando. Era um choro, fraco, abafado, mas inconfundível. Por um instante pensou estar sonhando, ou talvez fosse apenas a solidão pregando peças. Mas o choro voltou, desta vez mais nítido, vindo dos fundos da casa. Jonas pegou o lampião, calçou as botas e saiu, o coração acelerado. O ar noturno estava gelado e o orvalho cobria o chão de terra batida. A cada passo, o som se tornava mais claro. Vinha do celeiro, o velho celeiro onde guardava o feno e as ferramentas do campo. Jonas parou diante da porta, hesitando. O lampião tremia em sua mão. Pensou em voltar, mas a curiosidade, ou talvez algo mais profundo, uma inquietação que não sabia nomear, o fez girar a maçaneta. A porta rangeu alto, quebrando o silêncio da noite. O cheiro de palha úmida e madeira tomou o ar. Jonas ergueu o lampião, iluminando o interior. Entre as sombras, algo se moveu. Um som de soluço escapou, e ele então a viu. Uma jovem, encolhida atrás de um monte de feno, com o rosto sujo de terra e lágrimas. Jonas deu um passo à frente, surpreso e desconfiado. "Quem está aí?" perguntou com a voz firme, tentando esconder o susto. A moça encolheu-se ainda mais, como se temesse ser tocada. O choro cessou por um instante, e o silêncio voltou a dominar o celeiro. Jonas sentiu o vento frio entrar pela porta aberta, arrepiando-lhe a pele. A presença daquela estranha ali, em plena madrugada, o deixava dividido entre o medo e a compaixão. Ele respirou fundo e deu mais um passo, enquanto a chama do lampião tremeluzia, projetando sombras vivas nas paredes. O coração do fazendeiro batia forte. A solidão daquela noite parecia ter ganhado voz, e ela chorava bem ali, atrás do celeiro. Jonas se aproximou devagar, tentando não assustá-la. A luz trêmula do lampião revelou melhor o que seus olhos mal conseguiam distinguir. A jovem tremia dos pés à cabeça, o vestido rasgado, os cabelos grudados de lama e suor. Suas mãos apertavam contra o peito um pequeno embrulho envolto em um pano velho. "Calma", disse ele em voz baixa, estendendo a mão. "Ninguém vai te fazer mal.
A moça ergueu o rosto. Os olhos dela, vermelhos de tanto chorar, brilharam por um instante sob a luz. Era jovem. Talvez não tivesse mais de 20 anos, mas o sofrimento estampado em seu rosto a fazia parecer mais velha. Tentou responder, mas a voz falhou. Eu não tenho para onde ir, murmurou entre soluços. Por favor, não me mande embora. Jonas franziu o senho. Olhou em volta, tentando entender de onde ela poderia ter vindo. A fazenda ficava longe de tudo, cercada por estradas de terra e matas. Ninguém aparecia por ali à toa. O que aconteceu com você? Perguntou, mantendo a distância, ainda cauteloso. Ela baixou os olhos, abraçando com mais força o embrulho. Só preciso de um lugar para descansar. Uma noite só, disse com a voz trêmula. Jonas respirou fundo. O instinto o mandava expulsá-la dali, trancar o celeiro e esquecer aquela cena. Mas algo na forma como ela tremia, ou na desesperança dos olhos, tocou uma parte dele que estava adormecida desde o enterro. Está bem, respondeu após um silêncio pesado. Pode ficar por esta noite, mas amanhã vai me contar o que aconteceu. A jovem assentiu, as lágrimas misturando-se à lama no rosto. Jonas deixou o lampião pendurado em um prego e lhe estendeu uma velha manta. Antes de sair, olhou mais uma vez para o embrulho que ela protegia com tanto zelo. Por um breve instante, achou ouvir um som leve, como um suspiro fraco vindo dali, mas preferiu não perguntar. Fechou a porta do celeiro devagar, com o peito apertado, sentindo que algo muito maior do que parecia havia acabado de cruzar o seu caminho naquela noite. Quando o sol nasceu, Jonas voltou ao celeiro. A luz dourada atravessava as frestas da madeira, iluminando partículas de poeira que dançavam no ar. A jovem ainda estava ali, sentada sobre a palha, com o rosto pálido e os olhos cansados de quem não dormira. Ele tossiu de leve para anunciar a presença. Ela se sobressaltou, apertando o embrulho instintivamente contra o peito. Jonas notou o gesto, mas fingiu não perceber. Tem café na cozinha, disse ele sem rodeios. Se quiser comer alguma coisa, venha. A moça hesitou, olhando em volta como se ainda temesse que fosse uma armadilha. Depois, levantou-se devagar e o seguiu. Na cozinha, o cheiro de café fresco e pão aquecido parecia preencher o espaço vazio que há dias não tinha vida. Jonas serviu uma caneca e a observou em silêncio. Vai me dizer o que fazia na minha fazenda no meio da noite? Perguntou por fim. Ela olhou para baixo, as mãos trêmulas. Eu fugi, respondeu com a voz quase inaudível, da casa onde morava. Jonas manteve o olhar firme, esperando que continuasse. Meu pai morreu faz 2 meses, disse, tentando conter as lágrimas. Desde então, minha madrasta... Ela parou, engolindo o choro. Me tratava como um estorvo, me fez trabalhar como criada, me tirou tudo. E ontem tentou me entregar para um homem que eu nem conhecia. Então, eu corri. Corri sem olhar para trás. O silêncio se instalou. Jonas fitou a mesa por alguns segundos. As lembranças da própria perda voltaram como uma sombra. A solidão dela ecoava a sua, e isso o desarmava mais do que queria admitir. E o que tem aí nesse embrulho? Perguntou, apontando com o queixo. Ela hesitou antes de responder. É tudo o que me restou. Não explicou mais nada. Jonas assentiu lentamente. Sabia que não era toda a verdade, mas não insistiu. Pode ficar no celeiro por enquanto, disse. Só até decidir para onde vai. Ela o olhou com gratidão nos olhos marejados. Obrigada, senhor. Me chame de Jonas, respondeu, antes de levantar-se. Quando saiu, o fazendeiro percebeu algo estranho dentro de si. Pela primeira vez desde o enterro da esposa, sentiu que a casa não estava completamente vazia. Nos dias que se seguiram, a presença da jovem começou a mudar o ritmo da fazenda. No início, Jonas mal notava, mas aos poucos percebeu pequenas diferenças que transformavam o silêncio em algo mais leve.
O som dos baldes batendo no curral, o cheiro de pão fresco vindo da cozinha e até o canto de uma canção baixa que ela entoava enquanto varria o pátio. Ela acordava antes do sol e trabalhava com uma dedicação inesperada. Cuidava das galinhas, ordenhava as vacas, limpava o celeiro e ainda achava tempo para plantar flores nas janelas da casa. Jonas observava tudo de longe, fingindo desinteresse, mas por dentro sentia algo diferente, uma mistura de admiração e espanto. Certa manhã, encontrou o velho cavalo que há tempos se recusava a comer, agora pastando tranquilo. A jovem estava ao lado dele, acariciando-lhe a crina e falando com doçura, como quem conversa com um amigo. Jonas parou à distância, sem ser notado, e percebeu que a fazenda, antes tomada pelo peso do luto, parecia respirar de novo. Quando ela o via, sempre o cumprimentava com respeito, chamando-o de Senhor Jonas, mesmo ele insistindo para que a tratasse sem tanta formalidade. E apesar do mistério que ainda cercava seu passado, ela nunca reclamava, nunca pedia nada. Parecia grata por cada refeição, por cada noite sob um teto, por cada oportunidade de se sentir útil. Jonas, homem de poucas palavras, começou a falar mais. Às vezes, dava instruções sobre o trabalho. Outras vezes, apenas comentava o tempo ou contava histórias antigas da roça. E ela ouvia com atenção, sorrindo de leve, como se aquelas conversas fossem o que havia de mais precioso no mundo. Aos poucos, o fazendeiro se deu conta de que o som dos passos dela pela casa já não o incomodava. Pelo contrário, trazia um conforto silencioso. Era como se, de alguma forma, a presença daquela moça estivesse costurando as partes rasgadas da sua solidão. O tempo passou sem que Jonas percebesse. As manhãs frias pareciam menos cinzentas e o som do vento nas árvores já não trazia a mesma tristeza de antes. A casa, que por meses foi apenas um abrigo silencioso, agora tinha cheiro de vida, de pão assando no forno, de café recém-passado. Jonas começou a se permitir pequenos gestos que há tempos evitava. Sentava-se na varanda ao entardecer, observando o sol cair atrás dos campos, e às vezes encontrava Elisa, como ela dissera se chamar, regando as flores ou alimentando os pássaros. Ela sempre o cumprimentava com um sorriso tímido, e sem perceber, ele respondia com outro, um sorriso discreto, quase escondido sob o bigode, mas sincero. Aos poucos, Elisa também mudava. O olhar antes assustado agora se enchia de serenidade. Já não andava curvada, nem falava com medo. Voltava a cantar, e sua voz suave se espalhava pelos arredores, alcançando até os galpões distantes. Quando ria, algo dentro de Jonas se aquecia, uma sensação que ele acreditava nunca mais sentir. À noite, conversavam sob o alpendre. Falavam de coisas simples, o tempo, as colheitas, as histórias antigas da vila. Jonas se surpreendia com a curiosidade dela, com a forma como enxergava beleza nas coisas que ele sempre considerara banais. Era como se, por meio dos olhos dela, o mundo tivesse ganhado novas cores. Certa vez, enquanto consertavam juntos a cerca do curral, Jonas notou as mãos dela cobertas de calos. Mãos de quem lutou para sobreviver. Ele quis dizer algo, mas se conteve. Apenas olhou por um instante e, em silêncio, entendeu. O luto, que antes pesava como uma pedra no peito, começava a se dissolver. Não porque ele havia esquecido, mas porque a presença daquela jovem o lembrava que a vida, apesar de tudo, ainda sabia florescer. Era fim de tarde quando o som de cascos ecoou na estrada de terra. Jonas levantou o olhar do arado e viu, ao longe, 3 cavaleiros se aproximando. A poeira subia atrás deles como uma nuvem, e algo no jeito apressado dos animais fez o fazendeiro sentir o estômago apertar. Quando pararam diante do portão, os homens desceram das montarias com semblante tenso. Um deles, de chapéu preto e voz firme, tomou a dianteira. "Boa tarde, senhor." Ele tirou o chapéu em sinal de respeito. "Estamos procurando uma moça. Jovem,
cabelos castanhos, talvez tenha passado por aqui. Jonas manteve o olhar neutro. O que querem com ela? O homem trocou um olhar rápido com os outros dois antes de responder. Fugiu da casa onde trabalhava. Levou coisas de valor. O patrão está furioso e mandou que a trouxéssemos de volta. Jonas sentiu o coração disparar, mas manteve a calma. E o nome dela? Elisa, respondeu o homem sem hesitar. Dizem que é esperta, sabe enganar com cara de inocente. Por dentro, Jonas travava uma batalha. Tudo nele gritava para defendê-la, mas a razão tentava lembrá-lo de que mal sabia quem ela era. Mesmo assim, algo em sua voz não o convencia. Havia dureza demais e nenhuma verdade nos olhos. Não vi ninguém com esse nome por aqui. Mentiu sem pestanejar. Os homens se entreolharam desconfiados. Um deles deu um passo adiante e olhou em volta como se esperasse vê-la surgir. Estranho. Disseram que ela foi vista vindo nessa direção. Jonas cruzou os braços. Muita gente passa por essas terras. Mas ladrão aqui não tem vez. O tom firme o fez recuarem. Ainda assim, o homem de chapéu preto montou novamente e o advertiu. Se souber de algo, avise. Essa moça não é quem parece ser. Eles se afastaram devagar, levantando a poeira do caminho. Jonas ficou parado, observando até que desapareceram no horizonte. Só então respirou fundo, limpando o suor da testa com a manga da camisa. Virou-se em direção à casa, e lá estava ela, meio escondida atrás da janela, o rosto pálido, as mãos trêmulas. Os olhos dela encontraram os dele, e naquele instante Jonas soube que havia muito mais por trás daquela história do que qualquer um daqueles homens dissera. Os homens voltaram no dia seguinte, dessa vez com mais pressa e menos paciência. Bateram ao portão com força, exigindo falar com Jonas. Ele saiu da casa, o rosto sério, o chapéu bem ajustado na cabeça. Já disse ontem que aqui não tem ninguém com esse nome, afirmou antes mesmo que eles abrissem a boca. O de chapéu preto desceu do cavalo num salto. Pare de mentir, fazendeiro. Sabemos que ela está aqui. Um morador da vila disse ter visto uma moça rondando seu celeiro. Jonas manteve a postura firme, mas por dentro o sangue fervia. E se está? Perguntou encarando-o. Vai invadir minha casa por causa de fofoca? O homem avançou um passo. Ela é uma ladra. Levou joias da senhora Amélia, madrasta dela. O patrão exige justiça. Jonas respirou fundo, os punhos cerrados. Justiça? Repetiu. Justiça não se faz com gritos nem ameaças. Se tem prova, mostre. Se não tem, saia da minha terra. A tensão no ar era densa. Um dos homens, mais jovem, olhou de um para outro, inquieto. Jonas percebeu que algo o incomodava. Aquele não parecia convicto como os demais. Quando o de chapéu preto deu um passo à frente, Jonas ergueu a espingarda, firme, sem hesitar. Ninguém vai entrar aqui. Sua voz soou grave, incontestável. Se quiserem resolver isso, tragam a lei. O homem hesitou, mas antes que pudesse responder, o mais novo deu um passo à frente, a voz trêmula. Basta! Gritou. Ela não roubou nada. O silêncio foi instantâneo. Todos se voltaram para ele. Fala direito, rapaz, exigiu o líder. O jovem engoliu em seco. Ela é filha do patrão, não uma empregada. A madrasta é quem mandou espalhar a mentira. Queria se livrar dela para ficar com toda a herança. Os outros ficaram atônitos. O de chapéu preto o olhou com fúria, mas já era tarde. Jonas abaixou a espingarda lentamente, voltando-se para o rapaz. E por que está me dizendo isso agora? Porque não aguento mais ver injustiça. A moça só fugiu para não ser entregue a um casamento forçado. Jonas respirou fundo, o olhar firme. Então podem voltar e dizer à tal madrasta que aqui ninguém mexe com inocente. Os homens, vencidos, montaram em silêncio e se afastaram pela estrada, sumindo na poeira do entardecer. Jonas ficou ali por um tempo, observando o horizonte até o último som dos cascos desaparecer.
Quando entrou na casa, encontrou Elisa sentada na beira da cama, o rosto coberto pelas mãos. Ao vê-lo, ela desabou em lágrimas. Eu não queria te trazer problemas, disse soluçando. Só queria um lugar onde ninguém me obrigasse a ser o que eu não sou. Jonas se aproximou e pousou a mão em seu ombro. Aqui você não precisa fugir mais, menina. A voz dele saiu rouca, mas firme. Ninguém vai te tirar daqui. Naquele instante, algo invisível uniu os dois. Não era apenas proteção, era reconhecimento. Duas almas marcadas pela perda e pela injustiça que, enfim, encontravam abrigo uma na outra. O silêncio tomou conta da casa depois que os homens foram embora. O vento soprava pelas janelas abertas, balançando as cortinas, enquanto o crepitar da lenha no fogão era o único som que preenchia o ambiente. Jonas se aproximou devagar, e Elisa, ainda tremendo, enxugava as lágrimas com as mãos sujas de terra. Não precisa mais esconder nada, disse ele sentando-se à frente dela. Pode me contar quem você é de verdade. Ela respirou fundo, tentando encontrar forças entre soluços. Meu nome é Elisa. A voz saiu fraca, mas carregada de um peso antigo. Elisa Monteiro. Meu pai era dono da fazenda onde eu nasci. Morreu doente, e logo depois minha madrasta assumiu tudo. Disse que cuidaria de mim, mas só queria o dinheiro. Me trancava, me humilhava, e quando percebeu que eu não ia obedecer, inventou que eu havia roubado as joias dela. Jonas ouviu sem interromper. Cada palavra dela parecia cutucar feridas que ele também conhecia. A perda, a injustiça, a solidão. Eu só queria ir embora, continuou ela, a voz embargada. Não aguentava mais aquele lugar. Quando fugi, achei que ia morrer na estrada, até ouvir o som dos bois aqui perto. Foi quando me escondi no seu celeiro. Ela abaixou a cabeça, como se pedisse perdão por existir. Jonas se levantou, deu alguns passos lentos e parou diante da janela. O céu já escurecia, tingido de vermelho. Ficou em silêncio por um instante e depois falou, sem olhar para trás. Eu também perdi tudo, Elisa. Minha mulher, minha paz, minha vontade de viver. Achei que o mundo tinha acabado no dia em que enterrei ela ali no alto do morro. Fez uma pausa e virou-se para encará-la. Mas você apareceu. E de alguma forma, essa casa voltou a respirar. As lágrimas voltaram aos olhos da moça, mas agora não eram só de dor, eram de alívio. Jonas se aproximou e, com um gesto hesitante, pousou a mão sobre o ombro dela. Você não está sozinha mais, disse, num tom sereno. Aqui, ninguém vai te machucar. Elisa o olhou com gratidão e deixou que o choro viesse, sem vergonha. Jonas, homem duro, apenas ficou ali, firme, suportando aquele desabafo como quem protege o que é frágil. Naquele momento, algo mudou entre eles. Não era amor ainda, mas um entendimento profundo. Dois corações marcados pela dor, que se reconheceram um no outro como espelhos de uma mesma saudade. Os meses passaram, e a fazenda, antes silenciosa e melancólica, começou a ganhar vida de novo. As plantações cresciam viçosas, o curral ecoava com o mugido das vacas e o canto dos pássaros parecia mais alegre. A presença de Elisa transformava cada canto da casa e dos campos, e Jonas, antes fechado em sua dor, agora caminhava pelos terrenos com um leve sorriso no rosto. Elisa ajudava em tudo, mas não apenas com trabalho. Trazia cuidado e atenção, observava os animais, limpava os estábulos e decorava a casa com pequenas flores que encontrava pelo caminho. Cada gesto dela parecia devolver algo que Jonas acreditava perdido para sempre, a esperança de que a vida podia ser gentil novamente. Com o tempo, a amizade entre eles se aprofundou. Conversas longas ao entardecer se tornaram rotina, risadas surgiam, discretas, mas sinceras. E nos silêncios compartilhados,
Havia conforto, como se ambos soubessem que não precisavam preencher cada espaço com palavras. Um dia, enquanto plantavam árvores próximas ao riacho que cortava a fazenda, Jonas olhou para Elisa e percebeu que o medo que antes ela carregava havia se transformado em confiança, e que a solidão que ele sentira por tanto tempo começava a dar lugar a algo mais suave, ternura, respeito e cuidado mútuo. O amor não chegou de forma estrondosa ou imediata. Cresceu aos poucos, nas pequenas ações do dia a dia, nos olhares cúmplices, na compreensão silenciosa das feridas um do outro. Eles aprenderam que o passado, com toda a sua dor, não precisava ser esquecido, mas podia ser transformado em força. Ao pôr do sol, Jonas e Elisa caminhavam lado a lado pelos campos, observando a luz dourada tocar as colinas e a casa que finalmente parecia um lar de verdade. Não era uma substituição do que se perdera, mas um renascimento. Duas almas que haviam conhecido a perda e a injustiça, agora reconstruídas juntas, prontas para viver o que a vida ainda tinha a oferecer. E assim, a fazenda floresceu não apenas em plantações e animais, mas em corações que aprenderam a se curar lado a lado, descobrindo que, mesmo depois da dor mais profunda, sempre há espaço para recomeços e para o amor.